Esse aqui é o melhor anime da atualidade. E aí meu povo e minha pova de toda a Galacta, aqui é o Rafa e estamos começando mais um vídeo para o canal Almanac do Rafa. Há um tempo atrás eu tava vendo uma galera comentando bastante sobre um anime e eu decidi assistir. E mano, esse anime é muito louco. Eu tô falando de Solo Leveling. Cara, que anime da hora! A única coisa mais da hora que esse anime é a sua curtida nesse vídeo. Então se você curte anime, já deixa aquela curtida aí firmeza. E se por um acaso você ainda não é inscrito no canal, dê essa força para nós, se inscreve aí, que aí você não perde mais nenhum novo vídeo falando sobre os melhores animes do mundo. Gente, brigadão de verdade, você é sensacional. Você já pensou em juntar anime e RPG? Não. Essa é a premissa de Solo Leveling. A história de Solo Leveling é mais ou menos assim. Há alguns anos atrás, começaram a aparecer alguns portais aqui na Terra. E esses portais levavam para outros mundos. E nesses outros mundos tinham várias criaturas, vários monstros, como orcs, como elfos, lobos. E quando começaram a aparecer esses portais, algumas pessoas aqui na Terra começaram a despertar alguns poderes. Alguns despertaram poderes de mago, outros ficaram mais fortes, como tanker, igual personagens de um jogo mesmo de RPG. E aí sempre que uma pessoa desperta o poder desses, ela é chamada de caçadora. E ela é classificada de acordo com o nível do seu poder, podendo estar no rank E, que seria o nível mais baixo de poder, até o rank S, que é o nível mais alto de poder. Só que tem um detalhe. Quando a pessoa desperta esse poder, o nível do poder não muda. Vai ser sempre aquele mesmo nível. Não importa que ela ganhe mais experiência, não importa que ela treine, se fortaleça, o nível de poder vai ser sempre o mesmo. E o personagem principal do anime é o Jin-Woo, que é um caçador rank E, que ele é considerado o caçador mais fraco do mundo. E os caçadores, eles tinham a missão de entrar nos portais para enfrentar os monstros, para impedir que esses monstros invadissem a Terra e também para adquirir alguns itens que pudesse ter nesse outro mundo. E essas missões de entrar no portal eram chamadas de raids. E o portal funciona mais ou menos assim. Você entra, enfrenta os monstros e sempre tem algum monstro que é o mais forte de todos, que seria o monstro-chefe. E quando você derrota esse monstro-chefe, em pouco tempo o portal se fecha. Aí um dia o Jin-Woo vai juntamente com uma equipe para uma missão em uma raid. Só que assim que eles concluem essa raid, eles percebem que tem um segundo caminho lá dentro. E eles acabam optando por seguir esse novo caminho, o que daria início para uma segunda missão dentro do mesmo portal. Só que quando eles chegam no local dessa missão, eles percebem que não tem monstros, que não tem criaturas. Tem somente um salão grande com algumas estátuas e algumas instruções escritas do que eles deveriam fazer para conseguirem sair desse salão vivo. E o Jin-Woo, como ele era muito fraco, para ele não morrer até nas missões mais fáceis, ele aprendeu a ser muito observador, muito cauteloso. E foi graças a isso que ele conseguiu entender o que significavam as instruções e conseguiu sair desse salão, dessa segunda missão. Só que quando ele conseguiu sair dessa missão, algumas coisas diferentes começaram a acontecer. Ele começou a ver uma tela na frente dele, como se fosse uma tela de videogame mesmo. E nessa tela apareciam algumas informações e começaram a aparecer também algumas instruções do que ele deveria fazer durante o dia, como se fossem algumas missões diárias. E aí ele percebeu que quando ele realizava essas missões diárias, ele ficava mais forte, o nível dele aumentava, coisa que não acontecia com nenhum outro caçador. E essa tela só ele conseguia ver. E assim que ele ficou mais forte, ele decidiu enfrentar alguns monstros numa raid. E então ele percebeu que quando ele enfrentava e derrotava monstros, isso também deixava ele mais forte. Só que além de ficar mais forte, ele também adquiria alguns itens e dependendo de quem ele enfrentava, ele também conseguia algumas habilidades a mais. E é aí que o bicho começa a pegar. Porque é aí que ele começa a enfrentar cada vez mais monstros para conseguir ficar cada vez mais forte. E, gente, esse anime é muito louco. A história do anime em si é muito da hora porque ela acaba te prendendo.
Essa dinâmica, essa temática de personagens de RPG é um negócio muito da hora também, principalmente para quem curte videogame e para quem curte jogos de tabuleiro, de RPG também. E o desenho em si é muito louco. Cara, as cenas de luta, mano, é uma mais da hora que a outra. Esse anime tem no total 26 episódios, que são 2 temporadas com 13 episódios cada. E eu vou te falar uma coisa, tipo no penúltimo capítulo já da primeira temporada, mano, o bicho tá pegando, o chicote tá estralando. E a segunda temporada, velho, já começa com os 2 pés no peito. Mano, o que é isso, cara? As lutas é muito louca, mano. Nossa, segunda temporada, você tá no segundo, terceiro episódio, você não quer mais parar de assistir. E outra coisa da hora também é que você vai vendo a evolução do personagem. Que ele deixa de ser aquele cara fraquinho, ele vai aumentando de força, aí ele vai adquirindo novas habilidades, ele vai usando novas estratégias para derrotar os inimigos. Cara, vai ficando cada vez mais da hora. Esse anime é um anime coreano, ele não é japonês. E ele é baseado no manhwa. Pra quem não sabe, manhwa é o quadrinho coreano. Tipo mangá é o quadrinho japonês, manhwa é o quadrinho coreano. E no manhwa, a história principal já tá no que seria o equivalente a 4 temporadas. Então, essas 2 temporadas significa que a gente ainda tá na metade da história. E o último episódio da segunda temporada foi lançado há pouco tempo. Eu vou falar a verdade que eu assisti agora e eu já tô com vontade de assistir tudo de novo, mano. E já tô até pensando em ler o manhwa. Eu só não li porque eu não quero spoiler, né? Porque, tipo, mano, o anime tá da hora, velho. E aí, tipo, já saber o que vai acontecer, acaba perdendo a graça. Mas, cara, eu recomendo demais. Eu assisti, mano, eu maratonei isso aí praticamente. E eu nem tenho tempo para assistir anime. Então, tipo, eu assistia quando eu tava almoçando, eu assistia no trem, indo trabalhar. Mano, o anime é da hora, o desenho em si, os traços do desenho é da hora. As lutas são muito loucas, a dinâmica do anime. E é por isso que eu considero esse como o melhor anime da atualidade. Mas agora eu quero saber de você. Concorda, discorda ou muito pelo contrário? Na sua opinião, Solo Leveling é o melhor anime da atualidade? Ou existe outro anime que é melhor que ele? Deixa aí nos comentários. Então, meu povo e minha pova, por enquanto é apenas o Wilson e nos vemos nos próximos vídeos, porque aqui a nostalgia bate forte. Valeu, galera, tamo junto, até a próxima, fui!